Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra, é um prazer, uma satisfação estar reunido mais uma vez aqui com vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade com a nossa pequena palestra, né? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Jailson HMTV, certo? E não se esqueça de dar o like, certo? Porque cada vez que você dá o like, você quer mostrar para o algoritmo do YouTube que você está interessado pelos conteúdos, né? E o algoritmo do YouTube vai reconhecer e vai espalhar os nossos conteúdos no mundo da internet, tá bom? Então, se inscreva, dê o like, compartilhe e também aperte o sininho, porque toda vez que nós gravarmos um vídeo, você recebe o aviso que tem vídeo novo. E sempre na quarta e no domingo, nós estamos colocando um vídeo aqui no canal. Muito bem! E os irmãos que já é inscrito, o que deve fazer, irmãos? É só divulgar o nosso canal para as pessoas que não são inscritos, tá bom? Muito bem, vamos para a escritura. Romanos capítulo 1. Eu quero ler aqui a escritura em Romanos capítulo 1, versículo 16, para uma pequena meditação que vamos ter hoje na nossa palestra. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ainda estamos um pouco gripados ainda, né? Mas vamos aqui, vamos devagarzinho. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Tá bom? Que Deus abençoe a sua palavra. E baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é o evangelho da hora. Esse é o nosso tema, o evangelho da hora. Agora, eu queria aqui convocar os pastores da mensagem, os pregadores, né, da mensagem, especificamente, assim, os chamados da terceira puxada ou da abertura da palavra, como eles se titulam por aí, né? Eu queria convocar especificamente esses pregadores e esses pastores da assim chamada abertura da palavra. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Qual é o tipo de evangelho que nós devemos pregar hoje? E quando eu digo hoje, é uma referência do que aconteceu em 63 para cá. Que tipo de evangelho nós, assim chamados pregadores da terceira puxada, da abertura da palavra, devemos pregar? Qual é o evangelho? Que tipo de evangelho é esse que nós devemos pregar? Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus liberta, que Jesus morreu numa cruz. Irmão, com todo respeito, e eu não estou falando isso como ironia, mas isso, irmão, já é pregado para as denominações. Os batistas, os assembleanos, os neopentecostais, os pentecostal, os não pentecostal, os presbiterianos, eles já pregam isso. Eles pregam que Jesus salva, eles pregam que Jesus nasceu de uma mulher, de uma virgem, para morrer numa cruz, para nos salvar, certo? Eles pregam que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Isso, irmão, é o evangelho das eras. Esse evangelho ficou sendo pregado da primeira era até a última era, durante 2000 anos. Esse era o tipo de evangelho que era pregando. E eu não estou aqui falando como um chacota, e nem estou dizendo aqui que esse evangelho não vale mais. Vale. Mas hoje, irmão, estamos vivendo em outra etapa. Estamos fora da era. Nós não estamos mais em Laodiceia. Agora, que você tiver em Laodiceia, que na sua mente, na sua cabeça, você diz que não está, mas o seu coração confirma que você está, então continue pregando esse evangelho. E outra coisa, esse evangelho que diz assim, olha,
Deus enviou porque Assembleia Batista, essas igrejas pregam que Jesus salva, cura, Jesus morreu na cruz. E os da mensagem? Deus enviou um profeta. O batismo é em nome do Senhor Jesus. A Santa Ceia é pão asmo, lava-pé e vinho. Deus não é três, Deus é um. Também, irmão, esse evangelho é das eras, também passou. Quando esse evangelho ele foi restaurado dentro da era de Laodiceia, também terminou. Aí agora eu faço essa pergunta a pregadores da assim chamada abertura da palavra. Que tipo de evangelho devemos pregar? Qual é o evangelho da hora? E aí? O que é que vocês dizem sobre isso? O que é que vocês meditam sobre isso? Eu queria ler algo aqui do profeta de Deus, na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. O profeta pregou essa mensagem, olha aqui, ó, no dia 28 de novembro de 1965. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 176 dessa mensagem. O único lugar de adoração provido por Deus. Ele diz: tente voltar e dizer, bem, agora, nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Aí o irmão Branco diz, você tem que morrer para a era luterana, para nascer na era de Wesley. Você tem de morrer na era de Wesley, para nascer na era pentecostal. E você tem de morrer na era pentecostal e não deixar nada dela de resto. Queimá-lo com fogo, porque será queimada com o talo do qual o trigo saiu. O talo, a denominação, tem de ser queimado. Desse modo, não traga sua denominação para a nova mensagem. Em outras palavras, para o novo evangelho, porque a palavra evangelho significa novas notícias. Boas novas. Olha o que o irmão Brana disse. Desse modo, não traga a sua denominação para a nova mensagem. Esta é a palavra agora. Quer dizer, o novo evangelho. O evangelho da hora. Isso mesmo. Aquilo é o que denominou o talo. Ele transportou isso mesmo. Todavia isso passou para cá. Então o talo morreu. E ele foi um portador, a denominação. Mas a palavra segue adiante. Sim, a palavra segue adiante. Então você veja, irmão, para cada era teve a mensagem da hora. Teve o evangelho da hora. E agora? Deste modo, olha aqui, irmão, o que é que o profeta diz. Isso aqui não é invenção minha, não. Muitos pregadores, irmão, com todo o respeito que eu tenho pelos irmãos, nada contra o irmão, nada contra irmão nenhum. A questão aqui é doutrinária, não é pessoal, é doutrinária. Eu quero deixar isso aqui bem claro. O problema aqui não é pessoal, porque pessoalmente eu não tenho nada contra ninguém. Eu amo todos os irmãos, mas doutrinariamente eu tenho contra. Quer ser pregador, sem ter chamado e sem ter conhecimento das coisas. Aí fica dizendo, aí fica combatendo os outros. Irmão, faça como o irmão Brana disse. O profeta nos ensina que devemos ter devemos se posicionar e devemos examinar. Será que aquilo que o pastor fulano de tal falou está correto? Será que aquilo que o irmão Jesus está dizendo está correto? Vamos examinar, fazer como Paulo disse. Examinar de tudo e reter o bem. Desse modo, não traga sua denominação para a nova mensagem, para o novo evangelho. E agora, eu faço outra pergunta, eu pergunto a mesma coisa. Que tipo de evangelho você, meu irmão, pregador, da terceira puxada, da abertura da palavra, está pregando? Qual é o tipo de evangelho que você está pregando? É o evangelho da hora? Ou é o evangelho das eras? Ou é o evangelho do passado? Porque o irmão Brana não tem esse conselho, não devemos trazer nenhuma denominação para a nova mensagem. Tem de queimar tudo, tem de deixar para trás.
Mas o problema é que as pessoas dizem uma coisa com a cabeça, mas faz outra com o coração. Esse é o problema. Vamos aqui ler. Eu quero ler duas escrituras, irmão. Primeiro, eu quero ler Malaquias capítulo 4. Essa escritura, irmão, de Malaquias capítulo 4, é outra escritura que também é uma escritura aurélia. É uma escritura muito conhecida entre os pregadores da mensagem. Muito conhecida, muito famosa. Assim como Apocalipse 10:7. Mas será que tem a revelação disso? Será que tem o entendimento dessas escrituras? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia e grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Outra escritura, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Preste bem atenção. Versículo 19 em diante. Do livro de Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejas apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo. Olha, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas e desde o princípio. Tanto essa escritura, irmão, os irmãos me perdoem, ainda a gente está meio gripado ainda, né? Então, tanto essas escrituras de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 ao 21, e Malaquias, capítulo 4, 5, 6, essas escrituras estão conectadas. Porque Malaquias, capítulo 4, irmão, é uma escritura composta, ela tem significado composto. Ela é uma escritura que se cumpre em duas partes, em duas etapas. E nós precisamos ter esse entendimento, porque que nós, irmão, não tivermos esse entendimento, nós não vamos ter a revelação e saber qual é o evangelho da hora. Porque poucas pessoas conhecem o evangelho da hora, mas eles afirmam: ó, irmão Jailson, nós cremos na abertura da palavra, nós cremos que o livro foi aberto, mas eles não conhecem o evangelho da hora. Eles ainda ficam com as tradições, agarrados com as tradições das eras. E isso passou. Vamos ver aqui o que é que o irmão Brano ensina sobre o evangelho da hora. Que tipo de evangelho nós devemos pregar hoje? E esse hoje, ele teve início em 63. E vai até a Ilha da Noiva. Mensagem, o evangelismo do... Olha o tema da mensagem, irmão. Só o tema da mensagem, irmão, nos faz colocar em atenção o evangelismo do tempo do fim. O evangelismo do tempo do fim, pregado no dia 3 de junho de 62. Parágrafo 100... Perdão, meus irmãos, perdão. 148. Da mensagem, o evangelismo dos tempos do fim. Aqui, nessa mensagem, o profeta de Deus, o irmão Brano, o sétimo anjo, nos ensina o que tipo de evangelho devemos pregar hoje. E eu falei e vou repetir, Malaquias capítulo 4, junto com Atos 3, versos 19 ao 20, se transforma numa escritura composta. Malaquias capítulo 4, ela tem um significado duplo.
ela significa tanto uma coisa como outra. Estão conectados. Porque quando termina uma parte de Malaquias, se cumpre a outra parte. É isso que precisamos entender. Enquanto você, irmão, não tiver essa revelação, esse entendimento, você acha que está pregando um livro aberto, mas não está. Você está pregando um livro fechado, cheio de tradição. Uma coisa é você dizer que está pregando um livro aberto. Mas outra coisa é você ver que você está fora da tradição. Porque estão pregando aí, irmão, a abertura da palavra misturado com tradição. O evangelismo do tempo do fim. Eu quero mais uma vez falar isso, irmão. Eu aqui não estou falando nada pessoal. Eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém. A minha questão é uma questão doutrinária, não pessoal. Certo? Eu quero deixar isso bem claro, porque tem vezes que as pessoas escutam minhas pregações, meus vídeos, e por não captar o que eu estou falando, começa a dizer, ó, irmão Jair, você está contra fulano? Não, eu não estou contra ninguém. Não é pessoal, isso é questão doutrinária. Eu estou contra o sistema religioso que estão deixando as pessoas ficar presas através de seus dogmas, credos e tradições. Parágrafo 148 da mensagem, o evangelismo do tempo do fim, o profeta diz, a mensagem do evangelismo do tempo do fim vem de Malaquias 4. Olha aqui, irmão. Agora, dá uma paradinha. E Mateus? Hein? E Marcos? E João? E Lucas? E Atos dos Apóstolos? Mas a gente precisa entender, irmão, qual é a mensagem do momento. Qual é o evangelho do momento? É isso que precisamos entender. E aqui o profeta de Deus, o sétimo anjo, está posicionando que tipo de mensagem devemos pregar, que tipo de evangelho devemos pregar hoje. Claro que nós não vamos ignorar Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem o Apocalipse. Não devemos pregar tudo, mas esse evangelho do fim é o destaque do momento, é o evangelho da hora, e é isso que nós, os eleitos, devemos observar. Devemos ter esse discernimento, irmão. A mensagem do evangelho do tempo do fim vem de Malaquias 4. É uma restauração. Como eu falei no começo do vídeo, que Malaquias 4 tem um significado duplo, significado composto. Significa, num lado, uma restauração, e no outro lado, fala da vinda do Senhor, fala da segunda vinda. E eu vou ler aqui onde Mombrana diz que Malaquias 4 é a segunda vinda. Então, Malaquias 4, mas quando você for ler, você tem que ler com essa visão dupla. Significa tanto o tempo da restauração, e também fala da segunda vinda de Cristo, porque quando a restauração termina, irmão, olha o que é que diz aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Que ele fique detido ali durante... Ele passou 2000 anos lá no trono. Até o quê? Até aos tempos da restauração de tudo. E quando foi que a restauração começou? Na quinta era. A primeira coisa que foi restaurada foi justificação. Aí veio depois outra etapa da restauração, que foi a santificação. Depois veio a outra etapa da restauração, que foi os dons do Espírito Santo. E depois veio a outra etapa da restauração, que foi a doutrina. Então, que convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo e a sã doutrina. O dracma perdido, que durante 2000 anos ficou perdido durante a história da igreja, mas quando chegou no tempo da restauração de tudo, no final, a última etapa da restauração, o dracma foi encontrado. Aí diz aqui, ó,
o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, irmão, quando Malaquias capítulo 4 termina uma parte, se cumpre a outra parte, que é aonde estava Jesus estava sendo detido até o tempo terminar. E agora eu te pergunto, irmão, e esse tempo ainda não terminou ainda? Ainda estão pregando que Deus enviou um profeta? Que o batiza em nome do Senhor Jesus? Não, esse evangelho já passou, irmão. Ficou para trás porque terminou. O precursor da segunda vinda já se cumpriu. A mensagem precursora da segunda vinda já se cumpriu. Claro que tem pessoas que não têm conhecimento, a gente deve falar alguma coisa, mas o evangelho do tempo do fim, o evangelho da hora, não é mais esse. Meu Jesus. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Como é que a maioria dos pregadores da mensagem não vê isso e quer ser pregador? Quer ser pregador, arrogante, brabo. Que você falar qualquer coisa, eles ficam bravos com você. Eu digo isso porque eu passo aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba eu passo por isso aqui direto aqui na minha região. Mas não tem coragem de vir aqui na minha residência e conversar comigo sobre o assunto. Quando chega aqui na minha residência, ô irmão Jailson, aquele abraço, aquela tapinha nas costas. Ah, meu irmão. Vamos lá. Vamos ajudar o irmão Jailson aqui, né? O irmão Jailson está meio gripado. Vamos ajudar. Vamos maneirar com o irmão Jailson. A mensagem do evangelismo do tempo do fim vem de Malaquias 4. É uma restauração. A mensagem e o mensageiro terão que ser ambos uma restauração de fé. Olha o que o profeta de Deus diz aqui, irmão. Isso aqui é tremendo. Ele diz que a mensagem e o mensageiro terão que ser ambos uma restauração de fé. Aí tem pessoa que diz assim, não, eu creio no irmão Branco como profeta, Aí quando você mostra alguma coisa que o profeta pregou para ele, não, mas eu não creio nisso aí não. Poxa, não pode separar o profeta, o mensageiro da mensagem não, irmão. A mensagem e o mensageiro terão que ser ambos uma restauração de fé. Judas disse isso no livro de Judas, mais ou menos 30 anos depois da crucificação. Ele disse, eu vos escrevo com toda diligência que vos deveria batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vê? Malaquias disse que nos últimos dias, o último profeta do Velho Testamento, antes do dia grande e terrível do Senhor vir, eu vos enviarei Elias, o profeta, e ele restaurará a fé dos filhos de volta, ou a fé dos filhos de volta aos pais, um pouco antes do tempo da destruição. O que é isso? É a mensagem que saiu, a mensagem e o mensageiro dos últimos dias, que não os trará a um credo, mas lançará fora dos credos, os trará de volta à fé original dos pais. Olha aí, irmão. Olha aqui o evangelho da hora. Olha aqui o evangelho da hora. Mas o que tem de credo dentro da mensagem? Especialmente dentro dos pregadores da assim chamada abertura da palavra. Credos, dogmas, costume. O sistema da besta está dominando esse povo. Meu Deus. É a mensagem que sai. A mensagem e o mensageiro trará de volta a fé original dos pais pentecostal, onde a igreja estará nos últimos dias, não nos maçônicos, mas nos pais pentecostais. Mas o povo quer ficar com o evangelho das eras, irmão Brana. Eles querem ficar ainda com esse negócio, ó, Deus enviou um profeta. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há trindade, Deus é um só. A Santa Ceia é lava-pé, tem pão asmo, vinho e lava-pé. Mulher não pode ser pregador. Irmão, eu conheço pregadores aqui no meu estado que tem mais de 30 anos de mensagem, só prega isso. Eles ficaram com o evangelho das eras que passou,
tem de queimar, como disse o profeta. Não traga isso para a nova mensagem da hora, para o evangelho da hora. Isso já passou, irmão. Os pais maçônicos estão em Malaquias 3. Ei, irmão. Ei. Quando a igreja chega em Apocalipse 4, ela faz o quê? Ela é raptada. Então o evangelho das eras ficou em capítulo 3 de Apocalipse, porque no capítulo 4 ela é raptada. Os pais maçônicos estão em Malaquias 3. Eu envio o mensageiro diante de mim, da minha face, para preparar o caminho diante do Senhor. Mateus 11:16 diz a mesma coisa. Jesus testemunhou aquilo quando ele viu João e disse: o que viste vê? Um homem vestido de trajes finos e assim por diante? Não. João, ele disse: aquele que se veste daquela maneira vive nos palácios dos reis, e aqueles grandes denominações que beijam os bebês, casam os jovens, enterra os mortos e assim por diante. Eles estão lá atrás. Disse: o que saíste a ver? Uma cana agitada pelo vento? Não, assim não era João, não. Ele não se agitou quando eles prenderam. Disseram: você não terá nenhuma comparação se você for lá. Isso não fez nenhuma diferença para João. Ele foi de todas as maneiras ver e disse: o que saíste ver? Um profeta. E disse: sim, vos digo, mais que um profeta. Isso aconteceu, irmão, com o sétimo anjo. A diferença da segunda vinda para a primeira vinda, sabe o que é? São os corpos. Porque na primeira vinda tinha dois corpos: o corpo do precursor, o corpo do precursor e do precursado. Na segunda vinda, um corpo só, coube tanto o precursor como o precursado. É a diferença que faz da segunda vinda para a primeira, é só o corpo. E disse: o que saíste a ver? Um profeta? Ele disse: sim, vos digo, é mais que um profeta. Se você puder entender isso, e o que foi escrito pelo profeta, dizendo: eu envio o mensageiro diante de mim, face para pregar meu caminho. Malaquias 3. Em Malaquias 4, para as eras da igreja. Você veja, irmão, que uma parte de Malaquias 4, que é a parte da restauração, é para as eras da igreja. A outra parte é para fora da era, que a gente vai ver logo logo. Em Malaquias 4, para as eras da igreja, ele disse: eu vos envio Elias antes daquele dia. Agora, aquilo não pode ser João, porque o mundo não tinha sido queimado. E os justos não tinham pisado nas cinzas dos ímpios. Não. É para esta era uma mensagem que sairá, que fará o quê? Restaurará a fé das pessoas, a igreja de hoje, que está fora de todas essas diferentes corrupções, corpos denominacionais, apodrecido, cheio de feridas, de volta a uma fé viva em Deus. Viva! A mensagem tem ido por anos, e isso é certo. É tempo agora que nós deveremos receber o que o evangelho do tempo do fim é para restaurar. Joel disse a mesma coisa: eu restaurarei tudo que foi comido por todos esses anos. Então, uma parte de Malaquias 4 se cumpriu dentro da era, e a outra parte? Porque Malaquias 4 tem um significado composto, tem um significado duplo. Uma parte significa a restauração que veio através de um profeta. Porque o irmão Brana disse que a mensagem e o mensageiro, eles são a restauração. E a segunda parte de Malaquias 4, o que é? E essa aqui, irmão, é o evangelho de hoje. Esse aqui é o evangelho de hoje, não é nem Mateus. Eu vou repetir isso de novo. Não é Mateus, não é Marco, não é João, não é Lucas, não é Atos. O evangelho da hora, irmão, sabe o que é? O evangelho da hora é o evangelho, é o sétimo selo. Eu vou repetir mais uma vez. O evangelho da hora não é nem Mateus, não é Marco, não é Lucas, não é João, não é Atos, não é Romano, não. O evangelho da hora é o sétimo selo. Mensagem: a estatura de um varão perfeito.
Parágrafo 240. Vamos começar 241. Da mensagem A Estatura do Varão Perfeito. Porque essa mensagem foi pregada no dia 14 de outubro de 62. 141. 241. O evangelho da hora é o sétimo selo. Esse é o evangelho da hora. Porque o sétimo selo, irmão, é a segunda vinda. Veja o que aqui o irmão Breno diz aqui, ó. Agora, 241 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. A gente viu uma parte de Malaquias 4, que é a restauração. E agora estamos vendo a outra parte de Malaquias 4 que se cumpre fora das eras. Porque uma parte de Malaquias 4 se cumpriu dentro da era de Laodiceia. A outra parte, que quando o tempo da restauração termina, que acontece, Jesus vem, é fora das eras. A era tem que terminar. Então veja assim, ó, aqui, ó. 241, a estatura de um varão perfeito. Agora, o que tem sucedido? O Espírito tem manifestado a Jesus nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. Onde foi fundada a igreja? Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Foi fundada por São Paulo em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja. A segunda era da igreja foi Esmirna, virtude. O mensageiro foi Irineu, aquele homem tão valente que sustentou o evangelho que pregou Paulo. A era seguinte da igreja foi Pérgamo, e Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, e logo em Tiatira temos o Colomba. Aqui está tudo desenhado. Depois de Colomba, as eras das trevas, temos Sardes, que significa morte. E o mensageiro foi Lutero, aleluia, glória. E depois Filadélfia, piedade, com Wesley, santidade. Lutero disse, o justo viverá da fé. Logo a santidade veio com Wesley. Seguidamente temos o amor fraternal em Laodiceia. E nós cremos que a grande mensagem de Elias, quando a segunda vinda, correrá a terra. Oh, glória a Deus. Olha aí. A outra parte de Malaquias, quando termina, nós cremos que a grande mensagem de Elias, quando a segunda vinda, recorrerá à terra. Aqui as temos. 7 eras da igreja, 7 degraus. Deus edificando sua igreja, formando cada pessoa a imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo. Glória a Deus. Glória e o poder de Deus descendo por essa pirâmide para soldá-la. Você veja aí, irmão, que quando a segunda vinda correu, Elias estava aqui. Aquela parte de Malaquias 4 estava aqui para terminar e entrar outra parte de Malaquias 4. Que é o evangelho da hora. Que é o evangelho do 7º selo. Que é o evangelho da segunda vinda. Esse é o evangelho da hora. O evangelho da hora não é Mateus, não é Marcos, me desculpe. Muitos não creem nisso, mas é a verdade, irmão. Porque isso já passou. Isso ficou nas eras. Nós estamos fora, a esposa de Cristo está fora das eras da igreja. Isso terminou. O evangelho da hora é o 7º selo. O evangelho da hora é a segunda vinda de Cristo. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Essa mensagem o profeta pregou no dia 27 de novembro de 65. Parágrafo 212. Ele diz, agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia. Muitos pregadores da mensagem, irmão Brana, não estão sabendo posicionar a Bíblia nesse dia, não. Eles estão pegando eventos que está em cumprimento aqui agora, até eventos que já se cumpriu, e estão botando lá para frente. Não, ainda vai acontecer. Agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente nesse dia. E o de Sodoma e Gomorra
Elias, não foi, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias e capas de Elias e mantos de Elias. E tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Elias desse dia? É Cristo. Porque muitos dizem ali que quem desceu no monte de posição foi apenas Cristo. Mas vamos encontrar, Jesus ainda vai vir ainda nos ar para a gente se encontrar com ele. Isso é conversa fiada. Isso é show de trancoso, isso é show da carrocinha. Olha o que o irmão Branco está afirmando. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Mateus, Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. O evangelho da hora. É Matos? É Mateus? Passou. É Marco? Já passou. É Lucas? Já passou. É João? Já passou. O evangelho da hora é o 7º selo. Esse é o evangelho da hora. Deixa eu ler aqui, irmão, o último parágrafo. O último parágrafo para a gente encerrar a nossa palestra. Porque essa aqui é a verdade. Não temos como ir contra isso, irmão. Não temos como ir contra isso, porque isso aqui é profético. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou lendo o profeta falando. Qual a atração sobre a montanha? 25 de junho de 65. Parágrafo 107. Eu quero ler do 107 ao 109. 107. Olha o profeta de Deus diz. Vamos lá, vamos ver o que o irmão Brana diz. Observe esta escritura aqui, como se assemelha a essa. Elias tornará o coração dos pais aos filhos. Agora, falando de Malaquias 4. Não misture isso com Malaquias 3. O problema, irmão, é que muitos pastores da mensagem, irmão Brana, estão misturando as coisas. Aquilo que está se cumprindo, eles dizem ainda que vai se cumprir. E aquilo que ainda vai se cumprir, eles dizem que estão se cumprindo. Ele mistura tudo. Ele continua. Não misture isso com Malaquias 3. João, Elias, o qual veio nos dias anteriores à primeira vinda de Cristo, tornou o coração dos velhos pais patriarca a mensagem do Filho, a nova mensagem. Então, quando João veio, irmão, aquilo era uma nova mensagem, ali era um novo evangelho. Aquele evangelho mosaico já tinha passado. Aí o profeta diz, agora observe. E os corações dos filhos aos pais, em sua segunda vinda, nos últimos dias, ele retornará à fé apostólica novamente. Vê qual perfeito concorda as escrituras? Aquele era o fim do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Agora vemos que há luz no tempo do entardecer. O que é isso? É o topo do monte, o topo da árvore. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, sem palavra. O evangelho da hora é a segunda vinda. O evangelho da hora é o 7º selo. Mateus já ficou para trás, Lucas já ficou para trás, porque isso aí as igrejas estão pregando aí, irmão. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo já ficou para trás, Santa Ceia com pão ázimo, lava-pé, isso é tudo da zera. Ficou para trás. O evangelho da hora é esse. É o 7º selo, é a segunda vinda de Cristo. É esse tipo de evangelho que assim chamados pregadores da abertura da palavra deveriam pregar. Mas eles não pregam, eles misturam tudo isso. Tudo eles misturam com tradição, com dogma, com sistema nicolaíta e tudo. E depois eles querem combater nós. Não, irmão, vocês não estão combatendo o irmão Jailson, não. Vocês estão combatendo a mensagem do 7º anjo. É isso que vocês estão combatendo. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Como eu falei no começo, eu não estou aqui para criticar ninguém. Porque o meu problema aqui não é pessoal. Não é pessoal. É questão doutrinária. Agora, quem quiser se doer, que se doa. Quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. Mas eu peço uma coisa. Ore pelo irmão Jailson, tá bom? Que Deus nos ajude. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Jailson HMTV, tá bom? E os irmãos que já é inscrito, compartilhe nossos trabalhos para as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. E um forte abraço e shalom para todos vocês. Se Deus permitir, domingo
Nós estamos de volta com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV. Shalom, shalom e shalom.